Olá, bom dia. Hoje estamos aqui no presente para desenvolver aquele projeto que eu tinha mostrado para vocês. Achei muito interessante falar das mulheres desconhecidas brasileiras. Algumas, claro, conhecidas de alguns, mas na maioria delas são poucas pessoas sabem sua história, seu desenvolver, sua dedicação, sua personalidade. Acho que é muito importante a gente às vezes olhar para essas mulheres de um tempo assim tão complicado, tão difícil, tão cheio de estereótipos, tão cheio de quadrados, né? E aí a gente poder dizer que não foi sempre assim. Houveram mulheres que primavam por uma cabeça diferente, uma cabeça com ideias diferentes, saindo daquela sociedade que tinha suas regras, suas normas, e saindo de regras, todos nós sabemos como isso fica difícil para o homem e para a mulher também. Então, eu vou falar sobre a Dona Veridiana. Se chama Dona Veridiana, mas na verdade o nome dela, Veridiana, conta o porquê depois Dona Veridiana. Veridiana Valéria da Silva Prado, ela nasceu em 11 de fevereiro de 1825 e ela faleceu em 1910 com 85 anos de idade. Ela foi uma mulher que não se deslumbrou pela riqueza do pai. Seu pai era Antônio da Silva Prado, barão de Iguape. Lá no centro tem uma grande praça, Antônio da Silva Prado. Ela ficou conhecida como uma mulher, como eu disse, uma mulher além de seu tempo. Ela gostava muito de ler, dedicou-se muito aos estudos, tornando-se poliglota. Aprendeu francês, italiano, inglês e alemão. Casou-se aos 13 anos, que naquela época, além do jovem casar-se muito cedo, principalmente a mulher, e quando rico, seria melhor, na ideia deles, casar com um parente, assim, para parente, ela se casou com o tio, assim, para não dividir a sua herança. E ela ficou com ele até criar os filhos, teve 3 filhos, se eu não me engano, e ela se separou depois que os filhos criados, quando ela tinha mais ou menos 53 anos. Daí para frente ela voltou à sua fazenda de café, que naquele tempo era o boom, né, que a gente fala da época do café, da era do café, que era uma época poderosa, muito conhecida essa época na história brasileira, o boom da época do café, do desenvolvimento do café, das culturas do café. As propriedades, geralmente, essas propriedades da Dona Veridiana eram localizadas no oeste paulista. E ela ali conseguiu, que era um solo muito pouco explorado, conseguiu administrar de uma forma genial. Ela, por um tempo, também viveu em Paris e teve uma grande inspiração, onde ela lá frequentava aqueles saraus, aqueles lugares, aquelas mansões onde havia o desenvolvimento da cultura, o dividir a cultura do saber, a cultura da música, grupos que se encontravam para conversarem, fazerem leitura, que a gente fala que é sarau, até hoje essa palavra existe. Interessante que ela teve também, quando ela voltou para São Paulo, né, depois desse banho de cultura, além da cultura que ela tinha, um fato muito diferente, muito diverso, muito, assustante,
que assustava, porque as mulheres eram de uma maneira criadas mais em casa, a cuidar dos seus filhos, e a parte intelectual ficava muito aquém dos homens, né? A parte intelectual. Então, quando ela veio aqui para o Brasil, que aí ela começou a, a construir essa casa que hoje existe, ali no bairro de Santa Cecília, se eu não me engano, uma época, eu não sei como é que está agora, a casa existe, mas é uma casa uma pizzaria, se eu não me engano, mas muito bonita. Eu fui lá alguns anos atrás, não sei como é que está, mas uma casa muito bonita, que ela construiu, ela comprou o terreno, né, que era uma chácara, e ela construiu em 1879, nomeando como o local como Vila Maria. E ali é Vila Maria por quê? Também um fato interessante. Ela pôs o nome de Vila Maria em homenagem à sua dama de companhia, Maria das Dores, que era uma negra. E a Dona Veridiana a incentivou a estudar e ela também se tornou uma poliglota e, além de tudo, pianista. E além de tudo, Dona Veridiana tinha um mordomo, era um índio, veja, um índio botocudo, fatos totalmente diferentes para a época. Nessa separação do marido, né, imagina, nessa época, isso perdurou por muito tempo, houve muito falatório. Ela começou a se destacar nas más línguas por conta dessa condição. Mas ela nem dava bola, ela não estava nem aí, como a gente diz. Ao cair da tarde, ela pegava com sua carruagem, em que quem conduzia era um suíço, ela ia passear pela estrada que hoje que hoje é a Avenida Higienópolis, imagina. Mas havia um falatório muito em cima dela por conta dessa diferença de ser mulher de um tempo complicado, digamos, um tempo sem liberdade, um tempo sem poder ser cada uma como quisesse. Ela também, vamos dizer, ela foi uma das que plantou os embriões da Semana da Arte Moderna, 1922, porque, até como eu falei na outra live, no outro meu desenvolver dessa história, foi nessa Semana da Arte Moderna em que começou a nossa literatura, a arte, toda a criatividade artística a ter um lado próprio, uma leitura própria brasileira, uma leitura diferente daquela que a arte, em todos os sentidos, copiava da Europa. Começou a ter a sua identidade. Ela teve, se eu não me engano, 3 filhos. Um deles, Antônio da Silva Prado, foi o primeiro prefeito de São Paulo, 1911. Mas ele foi um homem, né, que transformou a cidade, modernizando com suas novas construções, abrindo ruas que possibilitavam a expansão do centro, inaugurou o sistema de energia elétrica na capital e construiu o nosso Teatro Municipal de São Paulo. É interessante também que ela foi a primeira mulher a dirigir um jornal. Imagina, um jornal, se não me engano, o Jornal do Comércio. Então,
de novo, as matronas, como dizia, fofoqueiras, injuriavam Dona Veridiana. Ela cedeu a parte do seu testamento quando ela quis fazê-lo, quis dedicar aos seus empregados. Uma outra parte da sua fortuna ela deixou para instituições de caridade, principalmente a Santa Casa de Misericórdia. Que mais que eu posso falar dela? Vamos lá. Ela está enterrada no cemitério da Consolação. E uma coisa, tem alguns dados aqui eu andei pontuando bem interessantes. Ela tinha como foco, agora situando essa parte, ela tinha como foco a lufada, o empenho cultural, o desenvolvimento cultural em São Paulo, que naquele tempo era uma cultura muito provinciana, apesar do desenvolvimento, o desenvolver de São Paulo, era uma cultura muito provinciana. E esse novo casarão que ela construiu, que está ali, é um patrimônio histórico do Brasil, de São Paulo. Então, ela tinha, como disse, ela tinha uma preferência pela vida urbana, interesse pelos negócios, dedicação à cultura e independência. Isto, de novo, chocava a sociedade contemporânea. Ela não aceitava a divisão burguesa de papéis, ou seja, onde só ao homem era atribuído a atividade cultural, o prestígio político, a administração de negócios e propriedade. Enfim, Dona Veridiana, para quem não conhece bem a história, era uma mulher que estava criando uma independência num tempo muito, eu diria, muito no quadrado, muito fechado, muito como um catecismo, tudo ali certinho, siga essas regras que você vai ser da sociedade, você vai pertencer. Aquele que não seguir as regras será fora. Então ela era, em suma, uma pessoa generosa, inteligente, muito diferente do que eu já ouvi falar. Dona Veridiana, me lembro até quando eu fui nesse lugar, nessa pizzaria, ouvi alguma história ali, a história mal falada, de pessoas conversando, né, ali na mesa, histórias de conceitos morais, falando de Dona Veridiana, completamente deturpados. Por isso que é importante a gente saber a história, é importante saber, dentro da história tem comportamento. E normalmente a gente diz de comportamento pareado, incluso dentro da história. Então, se a história naquele tempo era ser assim, assado, de uma forma, saía deste quadrado, dessas menções que eram ditas, pronto, já tinha um outro nome, e isso é até hoje. Isso se perpetua até hoje. De todo, espero ter passado alguma coisa importante, sempre algo a pensar, como psicóloga, como ser humano, como pensante, como mulher também, não? Principalmente. Um beijo a todos, um beijo a todos.